Aproveitando o meu cenário do vídeo passado, eu quero falar um pouco sobre Páscoa. E sim, eu estou gravando no domingo de Páscoa, na verdade na viradinha do domingo para segunda-feira. E eu quero falar de Páscoa num sentido muito interessante. Né? Páscoa, além dos ovos de Páscoa, obviamente, representa a ressurreição de Jesus. Então Jesus estava morto, ele voltou à vida. E olha que interessante, isso tem uma aplicação muito direta para nós. Vi alguns vídeos, né, bem interessantes que reforçam algo que é bem presente mesmo no nosso ambiente, de igrejas por aí, que é que a gente fala muito da morte de Cristo e fala pouco da ressurreição, sendo que a ressurreição é extremamente importante também, em alguns casos até talvez até mais importante do que a própria morte de Jesus. Afinal, se Jesus tivesse morrido pelos nossos pecados e não ressuscitado, isso por si só já seria um grande feito. Ele morreu pelos nossos pecados para nos tirar a condenação, né? Para nos imputar a sua justiça, por assim dizer. E isso por si só já é muito bom. Mas a ressurreição dele é fantástica de muitas formas. Porque nos comprova mais uma vez que ele era o Messias, não era um profeta qualquer, como muitos outros já haviam passado ali por Israel. Mas traz um aspecto muito interessante. E para isso, vamos ler aqui um trecho de Romanos 8. Romanos 8, que é um capítulo muito famoso, muito debatido por N questões teológicas aí, mas que eu quero trazer um aspecto. Páscoa, com esse comecinho assim de Romanos 8. Então, vamos ler. Estou lendo uma Bíblia Almeida. Está escrito assim: nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita, deixa eu virar aqui, habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Até aqui. Eu li até o versículo 11. E o que eu quero trazer aqui é uma pequena reflexão, um pequeno ponto, mas ao mesmo tempo que é bem grande, bem importante, sobre a ressurreição, que é o seguinte. Bom, essa passagem aqui de Romanos 8 ela é muito debatida teologicamente por N motivos. Ela é debatida no contexto se existe maldição hereditária hoje em dia ou não. Se existem maldições de qualquer tipo, não só hereditárias. É debatida no contexto de calvinistas contra arminianos. É debatido, sabe, em N questões de fé ali, de interpretações, mas existe uma base que não dá para negar, é bem direta em relação ao texto bíblico, que é a diferença de carne e espírito, que é a diferença daqueles que vivem antes do sacrifício de Jesus e aqueles que vivem com o sacrifício de Jesus, não simplesmente após o sacrifício, mas tornando vivo o significado daquele sacrifício da ressurreição, que estarem vivendo pelo espírito, não estarem mais vivendo pelo discernimento da carne. A transformação que há naqueles que estão em Cristo Jesus. E independe da sua ideologia a respeito disso, mas com Cristo as coisas são diferentes. Então esse texto fala da lei, né? A lei que era a obediência a Deus, a gente lido os mandamentos do povo de Israel, mas esse texto fala que aquela lei era incompleta, porque o pecado estava ali contaminando as pessoas, então a lei era quase um tapa-buraco. Ela resolvia o que era necessário ali até que chegasse ao tempo em que a solução perfeita fosse dada, que era viver pelo Espírito, que era realmente morrermos no pecado para vivermos pelo Espírito do Senhor, para realmente obedecermos a Ele. Diante do pecado original, dos grandes pecados ali de Gênesis,
O pecado adentrou em nós e continua em nós, mas a partir do sacrifício de Cristo, a dívida do pecado foi paga com a morte, com a ressurreição. Tivemos um novo começo, um novo caminho, pudemos comprovar ali e ver e testemunhar de que o próprio Filho de Deus que havia sacrificado estava vivo novamente, e ele nos prometeu, e realmente veio o Espírito Santo, que é o que nos traz a vida verdadeira, que nos consola, que nos confronta todos os dias, né, em relação ao pecado. E quando Jesus voltar, teremos a vitória definitiva sobre o pecado, no sentido de que não pecaremos mais, que a justiça será feita, né, haverá os salvos, os não salvos, enfim. Então, esse texto fala disso. E ressurreição, olha que interessante, eu falei sobre essa esperança. A esperança de que não somos mais escravos do pecado. Porque assim, Jesus, quando ele morreu, ele pagou o preço. Foi pago. Então não tem, principalmente na visão evangélica, protestante, né, não tem uma ação que te faça você pagar pelos seus pecados. Não existe uma ação. É um botão, sei lá, um trabalho físico, manual, intelectual que te faça alcançar a salvação. A única coisa que você tem que fazer é crer em Jesus. E aí tem as consequências de crer em Jesus, né? Em Tiago fala que a fé sem obras é morta, aí tem muitas interpretações sobre isso, mas o ponto é, você tem que crer em Cristo Jesus verdadeiramente. Isso é o suficiente para ser salvo, porque foi o sacrifício dele que pagou a dívida, quitou a dívida, certo? Por isso que aqui começa que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E com a ressurreição, a gente tem um caminho a partir disso. É o caminho de restauração. De restauração, porque o plano original de Deus não era vivermos pela carne antes de pecarmos. Muitos podem defender que Deus já sabia de que os seres humanos iam pecar. Muitos vão defender a visão de livre-arbítrio e tanto faz. O grande ponto disso tudo é que com certeza o que Deus criou como perfeito em Gênesis é totalmente diferente do que a criação se tornou após o pecado. Isso é fato, até em Romanos 8 aqui mais pra frente, lá pelo que, 38 mais ou menos, fala um pouco de quanto toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E que isso engloba muita coisa, né? Salvação, evento salvífico final, o dia do juízo final, não envolve só a salvação individual nossa, envolve sim a nossa salvação individual, mas envolve muitas consequências para o mundo externo, né? Novos céus, nova terra, envolve muita coisa, muita coisa. Então, sabe, nós precisamos enxergar o significado de cada uma dessas etapas da nossa vida. Fomos salvos, né? Temos ali acesso à salvação e glória a Deus por isso. E depois que somos salvos, o que o sacrifício de Cristo na cruz nos traz? É a palavra de restauração. Restauração porque independentemente, você que está me assistindo, da sua crença, na sua corrente teológica, se acredita em maldições ou não, esse texto é debatido a respeito desse assunto, porque muitos dizem que nenhuma condenação lá inclui maldições, maldições hereditárias. Eu não vou entrar nesse assunto, mas aí é que está o grande ponto. Independentemente de corrente teológica, o fato está escrito que quando estamos em Cristo Jesus, há um caminho para nós. Se esse caminho vai ser progressivo, então de dia após dia a gente vai avançando, que eu acredito mais nesse lado, ou se não de forma instantânea, muita coisa já muda, como por exemplo a questão de maldições, enfim. Se algumas coisas são progressivas, outras instantâneas, não importa. O ponto é que a partir disso nós somos nova criatura e podemos alcançar um estado de não mais condenação. Não só condenação da nossa alma, mas da nossa vida. Não importa o passado que você teve, não importa o tipo de coisa que você se corrói toda noite pensando, nossa, não devia ter feito aquilo. Glória a Deus porque você se arrepende, mas não tem o remorso no sentido de ficar remoendo aquilo de forma desnecessária. Que você sim se arrependa, que você sim peça perdão, que você sim busque fazer aquilo que é possível para corrigir seus erros. Mas que você busque também entender que a partir dessa ressurreição, você também pode ser nova criatura. Você também pode começar de novo. A gente não sabe quando Cristo vai voltar, se é amanhã, depois de amanhã, se é agora. Vai ver, nem vai dar para soltar esse vídeo e Cristo voltou. A gente não sabe o quando. Mas a gente sabe que
A cada dia, a cada instante que temos aqui na Terra, é mais uma oportunidade de desfrutarmos esta grande verdade que é que não importa o que aconteça, não importa a nossa circunstância, não importa o que fizemos no passado, nós podemos viver algo novo em Jesus. Porque Ele viveu algo novo. Porque Ele mesmo, sofrendo tanto, pagando um preço tão grande, Ele viveu algo novo. Ele voltou à vida. Ele esteve um momento ali com seus discípulos apóstolos, ensinou eles mais um tempo, antes de voltar para os céus. E na sequência veio o Espírito Santo. Em tudo ele mostrou esse novo caminho. Em tudo. Por que a gente não crê e segue em frente a partir disso? Cristo quer se nos restaurar. Ele quer pegar aquilo que não deu certo no passado e fazer com que dê certo. Eu não digo necessariamente prosperidade. Eu acredito sim que Deus pode prosperar, com certeza. Mas até para as pessoas que talvez não vivam uma abundância financeira, mas Cristo pode restaurar a família. Talvez pessoas que têm uma família que não vai muito bem, é um pouco desestruturada, tem pessoas que não querem saber nem um pouco do evangelho, mas por uma vida que se converte, já vale a pena. E Deus já mostra, né? Esse renovo, esse novo start, esse recomeça essa nova vida para onde havia a morte. Talvez Cristo não haja nem no seu financeiro, nem na sua família, mas no seu ministério, quando você está ali pregando a palavra, ou louvando, ou fazendo qualquer outra coisa, cuidando da mídia, tirando foto, naquilo que você está fazendo acontece uma situação que deixa muito alegre. Você vê uma palavra que você falou, que Deus te deu ali na sua boca, e essa palavra encaixa na situação de alguém. E aí você vê, poxa, eu já falei tanta besteira na minha vida, mas agora eu falei alguma coisa que foi tão boa que outra pessoa foi edificada. Que a vida de outra pessoa foi transformada. Talvez em cada área, Deus pode ter um novo mover. Porque não há mais condenação. Talvez não seja fácil. Talvez, como eu falei, seja progressivo. Algumas dificuldades e condenações sejam um pouco mais complicadas ali, né, de se livrar, né. Diante dos erros do passado, nós temos que buscar consertar. Tem coisas que a gente vai ter que sim pedir perdão, mas vai ter que, com ações, fazer diferente. Com certeza. Mas, por esta verdade, pela verdade que Cristo ressuscitou, pela verdade que está aqui descrita no texto bíblico, não importa o tamanho da dificuldade, a restauração, a cura, a libertação. Libertação do pecado, para viver no Espírito. Para viver algo novo, não mais a condenação. Ah, mas tal pessoa, tal fulano, tal situação trouxe essa acusação à tona. Não importa. Porque aquele que te amou não mais te condena. Cristo, o seu Senhor Deus, o teu Espírito Santo, o Espírito Santo que está aí dentro de você, melhor dizendo, eles não te condenam mais, isso é mais que o suficiente. Se o resto fala o contrário, eles é que estão errados. Que nós possamos reconhecer esse vídeo de Páscoa que vai sair, sei lá quando, não é meio tardio, mas essa mensagem de restauração. É o propósito da restauração a partir de Cristo, que foi restaurado e voltou à vida. E o quanto nós podemos ser restaurados, sim. Podemos sim ter sonhos, áreas da nossa vida que podem voltar a dar frutos, com certeza. Devemos orar, devemos clamar e crer nisso. Mas mesmo além disso, já há restauração garantida. A restauração de que somos nova criatura, de que um dia encontraremos com Jesus ali no paraíso, seja como for, novos céus, nova terra, enfim. Mas a restauração. Então olha, essa boa nova para você, não importa o quão difícil esteja a sua situação. Em Cristo, mesmo que seja de uma forma que você não espera, não imagina, há restauração. Eu não estou te prometendo que você vai virar milionário. Talvez você vire, talvez não. E glória a Deus se você virar, e glória a Deus se não virar. Mas em tudo, Jesus disponibilizou a promessa de restauração para aquilo que realmente mais importa, que é a sua vida, a sua alma. E aí todo o resto se ajeita na medida certa. Poxa, mas eu vivo ali no vermelho, no financeiro, ali o limite, né? Eu consigo pagar minhas contas, eu não estou devendo nada para ninguém, mas tá apertado, né? Olha aí, glória a Deus, porque é o Senhor te sustentando.
mais importante ele está fazendo, ele está ali contigo. Todo o resto, tá aí a promessa, tá aí o que é mais importante, a nossa fé. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E glória a Deus por isso. E quando Jesus voltar, é a restauração definitiva de todas as coisas. Então, não tenho medo. Pode ser difícil aqui na Terra. Com certeza é muito difícil passar por muita coisa. Mas somos o povo mais feliz do mundo. Eu falei isso numa pregação minha, num curso de mim. Uma vez eu continuo reforçando. Somos o povo mais feliz do mundo. O mais esperançoso do mundo. Porque mesmo que tudo dê errado, lá no final já está garantido que vai dar certo. Esta mensagem, quem quiser leia mais sobre Romanos 8, é um texto bem complexo, dá para falar muita coisa sobre esse texto, mas eu quis trazer essa pequena mensagem, aproveitar meu cenário que eu usei para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se alguém vai chegar a assistir esse vídeo, espero que sim. E se alguém chegou a assistir, Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma semana muito abençoada no nome de Jesus. Falei demais, me despeço de vocês.